Muito bem, gente fina, elegante e sincera. Vamos para a última parte da nossa aula aqui sobre empregador, para finalizar mais um tema. Depois desta, eu, além de subir, né, aula 8, segunda parte, que é esta, vou colocar também lá no YouTube, então, aquele vídeo tratando de direitos humanos e direito do trabalho, que vai fazer um paralelo com o que foi dito no vídeo anterior, de analisar, né, qual é a preocupação que se tem tido nesses momentos assim de excepcionais de pandemia, se o foco é mais na preservação de direitos sociais, no caráter humanitário de apoio aos trabalhadores, ou se o foco é mais na preservação da economia, para que o emprego seja mantido e indiretamente também a dignidade do trabalhador seja mantida ou preservada, né? Bom, nós estávamos, deixa eu voltar com a aula aqui, aula 8, cadê tu? Cadê tu? Achei. Nós estávamos aqui, deixa eu aumentar o meu quadrinho, e nós finalizamos o, a aula anterior tratando do grupo econômico, da súmula 129 do TST, e voltaremos então do ponto de onde paramos, sucessão de empregadores. O que é sucessão, pessoal? Não vale dizer que é um grande sucesso, né? Um baita de um sucesso. Fez um sucessão aquela música lá do Chitãozinho e Chororó, né? No direito. O que é sucessão no direito? Fala-se em sucessão toda vez que numa relação jurídica há a substituição de uma das partes, há uma mudança num dos polos de uma relação jurídica. Sai alguém, entra outra pessoa no lugar. Sabendo disso, nós vamos concluir que só há que se falar em sucessão de empregador mesmo. Porque de empregado não tem como, porque o empregado trabalha com pessoalidade, não existe possibilidade de eu substituir um empregado por outro, né? Então não pode haver sucessão de empregados. Na verdade, se sai um empregado e entra outro, acabou um contrato e iniciou um novo contrato de emprego, contrato de trabalho. Agora, empregador, pode haver uma movimentação em que sai um, entra outro, e a relação jurídica permanece a mesma. Por isso que houve sucessão, porque naquela relação jurídica houve a substituição de alguém por outra pessoa. Vamos ver como é que isso funciona e como é que isso está regulamentado na lei, como é que está previsto na jurisprudência e tudo mais. Só destacando que a trabalhista, a sucessão trabalhista, tem requisitos distintos dos previstos em outros ramos do direito. Você vai lá no direito empresarial, também vai analisar lá a sucessão de empresas, por exemplo. Mas lá os requisitos são outros. Aqui a situação talvez seja também um pouco mais tranquila, mais fácil de se ver caracterizada e reconhecida. A disciplina legal do tema está na CLT também, especialmente em 4 artigos. Até a reforma trabalhista, a gente falava que eram 2, o 10 e o 448, que sempre andaram de mãos dadas. Nem sei por que até ficam tão distantes na CLT, porque toda vez que você fala do artigo 10, você fala do 448. Toda vez que você vir num livro alguém falando do artigo 10 da CLT, na linha seguinte vai estar falando do 448. E com a reforma vieram os alfanuméricos 10A e 448A. Vamos ver o que dizem esses dispositivos legais. Artigo 10. Qualquer alteração na estrutura jurídica da empresa não afetará os direitos adquiridos por seus empregados. Empregado, empregador. Quem é o empregador? É a empresa. Lembra da definição? É a empresa, a atividade econômica. Qualquer alteração que ocorra aqui na estrutura jurídica dessa empresa, isso não vai afetar os direitos já adquiridos pelos empregados por força do contrato de trabalho que está aqui. É uma consagração aí, digamos assim, né, do direito adquirido, que preserva a segurança jurídica em última análise. Então, alteração na estrutura jurídica da empresa não afeta direito adquirido pelo empregado. Não muda nada para o empregado. A empresa muda, mas para o empregado não muda nada porque o direito dele já foi adquirido. O 10A vai falar do sócio retirante. Quem é o sócio retirante? Alguém que figurou como sócio
na pessoa jurídica, que era empregadora ali de alguém, e não figura mais. Saiu, vendeu suas cotas para outra pessoa que entrou no lugar. Esse sócio retirante responde subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas da sociedade relativas ao período em que ele figurou como sócio. Responde subsidiariamente por quê? Porque antes nós vamos ver se a própria empresa não suporta, se os sócios atuais não suportam, mas a cobrança pode recair sobre esse sócio que se retirou. Cobrança de que débito? De obrigação do tempo em que ele figurou como sócio. E somente em ações ajuizadas até 2 anos depois de averbada a modificação do contrato, observada uma ordem de preferência. Sócio retirante, portanto, responde subsidiariamente por débitos e obrigações da época em que ele figurou como sócio e observado um limite de 2 anos da averbação da saída dele da sociedade. E ainda assim, uma ordem de preferência, já que é subsidiariamente, como é que funciona? Observa-se esta ordem de preferência. Em primeiro lugar, quem vai pagar a obrigação é a própria empresa devedora, a empregadora, né, real. Se a empresa não tem patrimônio para pagar, os seus sócios atuais. E, por último, como terceira via, se nem a empresa e nem os sócios atuais, aí sim os sócios retirantes poderão ser cobrados, acionados e poderão ter seu patrimônio também atingido para cumprir e suportar a obrigação trabalhista de alguém que trabalhou no período em que ele ainda era sócio. É isso que está dito no 10A. Aqui não está se falando exatamente, né, de sucessão da empresa, né? Aqui está sendo só uma alteração no quadro societário da empresa. A sucessão, nós vamos ver mesmo no 448, mas tem um parágrafo único aqui ainda, interessante, que diz que o sócio retirante responderá solidariamente com os demais quando ficar comprovada fraude na alteração societária decorrente da modificação do contrato. Então, em regra, o retirante responde subsidiariamente. Mas se ficar provado que a saída dele foi uma fraude, colocou lá um laranja, alguém sem nenhum patrimônio para ficar no lugar dele na sociedade, porque viu que já ia ter um monte de dívida para pagar, identificada essa fraude, o que saiu responde solidariamente. Aí você não precisa vencer as 2 etapas anteriores, pessoa jurídica, sociedade, né, devedora e sócios atuais. Você já pode cobrar diretamente do sócio retirante, porque ele agora será, no caso de fraude, solidariamente responsável. O 448 vai dizer mais propriamente de sucessão, quando ele diz que a mudança na propriedade ou na estrutura jurídica da empresa não afetará os contratos de trabalho dos respectivos empregados. Mudança na propriedade. A padaria era do Manuel. O Manuel vendeu a padaria para o Joaquim. O Joaquim entrou e aquele contrato que a padaria tinha com o padeiro continua o mesmo. O Joaquim pode ter um dia de dono da padaria, o padeiro vai perguntar para ele: quando é que o senhor vai me dar minhas férias, porque venceu o meu período aquisitivo hoje? Ele já chegou com 12 meses de contrato cumpridos pelo padeiro e direito às férias adquirido. Porque ele assume o contrato na forma como está. Por isso, não haveria necessidade, no ato da aquisição da empresa, da padaria, de rescindir o contrato todo mundo para contratar de novo. Seria literalmente coisa de português, como dizem por aí, porque o contrato persiste. Então, por que eu vou ficar pagando verbas rescisórias para essas pessoas? Há uma sensação de que, quitando, fazendo uma rescisão, você divide o período do Manuel e o período do Joaquim. Mas nós vamos ver que, pela sucessão, o novo, o que entrou, responde por tudo que ficou para trás, por tudo que vem de trás. Aliás, você tem que tomar muito cuidado quando vai comprar, né, um estabelecimento comercial, um negócio, porque tudo que aconteceu antes de você assumir vai ser cobrado de você e não vai ter perdão. Você vai ser o sócio atual para responder e não adianta falar que não era da sua época, porque você é responsável pela pessoa, pela empresa. E aí era a empresa lá atrás e a empresa aqui. Hoje você é o gestor, você responde por ela, né?
Ah, como que pode se dar a mudança na propriedade ou na estrutura jurídica de uma empresa? Uai, primeira forma de mudar a propriedade é com compra e venda. Alguém compra as cotas sociais, compra o negócio. Pode ser também, e aí seria não exatamente mudança na propriedade, mas já na estrutura jurídica, processos de fusão, incorporação, cisão de empresas, né? Fusão, duas empresas A e B se juntam e formam uma nova empresa chamada C. Incorporação, A incorpora B e B deixa de existir, agora é tudo A, né? Faz parte de A. Cisão, a empresa A se divide e aí ela continua aqui como A e aqui como A linha, né? Uma nova empresa que era uma parte de uma única empresa antecessora. Tudo que acontecer, pode acontecer o movimento que for, os contratos de trabalho dos empregados dessa empresa, daquela unidade, né, de produção, ficarão inalterados. Quem assume o negócio, assume os contratos já em vigor. E o 448A diz assim: caracterizada a sucessão empresarial ou de empregadores prevista no 10 e no 448 desta consolidação, as obrigações trabalhistas, inclusive as contraídas à época em que os empregados trabalhavam para a empresa sucedida, para a anterior, são de responsabilidade do sucessor. Olha só, quem entrou no negócio entra respondendo por todas as obrigações, inclusive as contraídas na época em que os empregados trabalhavam para a empresa sucedida. 448A, parágrafo único. A empresa sucedida responderá solidariamente com a sucessora quando ficar comprovada a fraude na transferência. Uma empresa sadia, está vendo que vai começar a ter muita execução, faz um processo aí de venda e tudo mais, sucedida por uma empresa sem nenhuma capacidade econômica, que vai quebrar, é certo que vai quebrar, é para ir à falência mesmo, e demonstrada essa fraude, a sucedida, a que ficou para trás, responde solidariamente com a sucessora. Notem que sempre que tem fraude, responsabilidade solidária, porque aí já é também o caráter pedagógico da situação. Né? Então, ficou claro aí? Entrou o sucessor, ele responde por tudo que ficou para trás. Inclusive, obrigações de pessoas que sequer trabalharam para ele. Pode ter sido alguém que saiu há 1 ano do estabelecimento da empresa, está no prazo prescricional de 2, então trabalhou lá atrás. Nunca trabalhou para ele, mas ele responde pelas obrigações da empresa agora. E aquela pessoa que trabalhou e saiu há 1 ano, mais de 1 ano, menos de 2, se não prescreve, entra com a reclamação e vai ter que pagar. Vai ter que pagar primeiro o atual sócio, a empresa, o atual sócio, né, como nós vimos aí naquela ordem de preferência. Esse instituto da sucessão serve à consagração de pelo menos 2 princípios: o da continuidade da relação de emprego e o da despersonalização do empregador. Princípio da continuidade. Sai Manuel, entra Joaquim e o contrato continua o mesmo. Isso é uma maneira de fazer com que o contrato de trabalho permaneça existindo, mesmo com mudanças na propriedade ou na estrutura jurídica da empresa, que é exatamente de que tratam aí os artigos 10 e 448. Então, continuidade faz com que os contratos não se encerrem, não sejam extintos, mesmo com a mudança aqui no lado do empregador. E também o princípio da despersonalização do empregador, porque nós vemos que muda o empregador, mas o contrato não muda. Então, em relação a ele, não há pessoalidade. O empregador é um ente despersonalizado. Ele é a empresa, a atividade econômica. Legal. Requisitos para a caracterização da sucessão. O que precisa para que uma sucessão de fato ocorra? Primeiro, uma alteração na estrutura jurídica ou na propriedade da empresa. Já vimos como que isso se dá? Pela compra e venda, pela fusão, pela cisão total ou parcial, pela incorporação e qualquer movimento nesse sentido em que uma empresa
se transforma em duas, ou duas anteriores se juntam para formar uma terceira, ou se juntam para formar um grupo de empresas. Enfim, é uma alteração na estrutura ou na propriedade da empresa. Qualquer movimento que faça mudar esse polo da relação aqui, que tinha lá uma empresa que era empregadora e está mudando ou a própria empresa, a propriedade dela, ou a sua estrutura jurídica. E o segundo requisito é a continuidade da atividade empresarial ou do ramo do negócio. Alguém substitui uma pessoa num negócio, numa empresa, a empresa é uma atividade econômica. Aquela atividade deve persistir. Pior, se eu mudo totalmente a atividade, eu não estou sucedendo a empresa, porque a atividade econômica também está sendo alterada, né? Vale lembrar que quanto maior o tempo entre a interrupção do trabalho do antecessor e o início do trabalho do sucessor, menor a chance de caracterizar uma sucessão, porque vai falar, ó, quem entrou aqui não tem nada a ver com aquele que estava no passado. Às vezes tem confusão que tem um ponto comercial, um prédio alugado, e a empresa deixa de exercer suas atividades. Alguém olha lá e fala, aquele era um ponto em que as pessoas estavam acostumadas a comprar determinado produto. Eu tenho uma loja desse ramo, eu vou montar minha loja lá também e aluga aquele ponto. Aí a pessoa já acha que ele comprou a loja do antecessor, já acha que ele comprou aquele imóvel. Não, ele é um simples inquilino, né, que loca um imóvel para ali estabelecer sua empresa sem nenhuma relação com a anterior. Então, isso não representaria uma sucessão. E ainda que seja ali mesmo o local e tudo, quanto mais o tempo vai passando e separando a atividade do antecessor e do sucessor, a possibilidade de você mostrar que houve a sucessão também vai diminuindo. Legal? A OJ 261 vai dizer que a continuidade da prestação de serviços não é necessária. A manutenção da atividade econômica é manter o ramo do negócio, mas a prestação de serviços não. Ou seja, mesmo quem não trabalhou para o sucessor poderá cobrar dele, que responde pela empresa atualmente, os débitos do passado, da época em que ele nem figurava como sócio, porque ele responde pela empresa e não por ele mesmo. Olha só o que diz a OJ 261 do TST, Orientação Jurisprudencial 261 da Seção de Dissídios Individuais 1, SDI 1 do TST. É uma orientação jurisprudencial que diz respeito a bancos e trata da sucessão trabalhista, dizendo assim: as obrigações trabalhistas. Opa, deixa eu voltar aqui. As obrigações trabalhistas, inclusive as contraídas à época em que os empregados trabalhavam para o banco sucedido, são de responsabilidade do sucessor, uma vez que a este foram transferidos os ativos, as agências, os direitos e deveres contratuais, caracterizando típica sucessão trabalhista. No ramo bancário, né, na área bancária, é muito comum a gente ver situações aí de sucessão. Banco Santander incorporou vários bancos, o ABN AMRO, lembra do Banco ABN, que depois era Banco Real, aí virou ABN, aí o Santander incorporou, todas as agências que eram marronzinhas, depois ficaram verde e amarelas, aí ficaram depois vermelhas com a bandeira do Santander. O Itaú Unibanco, Itaú era um banco, Unibanco era outro, se juntaram, aí foi uma fusão, né? Eu nem sei se é fusão que gera uma nova empresa, que é o Itaú Unibanco, que era A, B e hoje é A mais B. O que mais? O que se está dizendo aqui é o seguinte, vamos imaginar o Santander que incorporou o Banco Real. O Santander, como sucessor, vai responder por todo o débito do sucedido, mesmo de pessoas que não trabalharam para ele. Olha lá, as obrigações, inclusive as contraídas na época em que os empregados trabalhavam para o banco sucedido. Na época, o pessoal trabalhava para o Banco Real, sucedido pelo Santander. Vão ser de responsabilidade do Santander, uma vez que ele adquiriu todos os bônus
agências, mobiliários, carteiras de clientes e tudo mais, também terá o ônus, que é, né, honrar as obrigações trabalhistas, porque a situação é de típica sucessão trabalhista. Legal? Muito bem. Existem algumas OJs, alguns dispositivos legais que tratam de casos específicos de sucessão. Então, é legal a gente saber, provas objetivas, OAB da vida, concurso e tudo mais, gostam de perguntar em cima disso, porque é da jurisprudência do TST ou porque é lei mesmo. Vamos ver as hipóteses aqui que mereceram um tratamento específico. A primeira diz respeito a desmembramento de município. O município tinha lá a sua área, aí lá um distrito faz um plebiscito e tal, abre um processo de emancipação e, de fato, se emancipa. Como é que ficaria a questão de servidores que, eventualmente, sejam residentes na área que foi desmembrada e era servidor do município anterior e agora vai ser servidor do município recém-criado? Como é que vai funcionar isso daí? A OJ 92, Orientação Jurisprudencial 92, também da seção de dissídios individuais 1 do TST, diz que não se verifica sucessão entre municípios. Olha o teor da OJ. Desmembramento de municípios, responsabilidade trabalhista. Em caso de criação de um novo município por desmembramento, cada uma das novas entidades responsabiliza-se pelos direitos trabalhistas do empregado no período em que figurarem como real empregador. Município A tinha lá um distrito que se emancipou e formou o município B. Alguém trabalhava na prefeitura de A, agora está trabalhando na prefeitura de B. Ele pode pedir para que B responda pelos débitos da época que trabalhou para A? Não. Ele pode pedir para A responder pelos débitos que eventualmente B deixar? Também não. Cada município responde pelo período em que figurou como real empregador. É isso que diz a nossa OJ 92. Previsão legal, artigo 141, inciso 2 da Lei 11.101 de 2005, Lei de Falências, para dizer que não se verifica sucessão quando o mobiliário, o maquinário é adquirido em asta pública, em leilão judicial. Por quê? Porque se assim fosse, se houvesse sucessão, veja, está leiloando os bens porque a empresa faliu, lei de falências. Ora, se eu for responder por tudo que uma empresa que faliu deixou de obrigação, eu vou falir também. Então, eu tenho que ter certeza de que comprando num leilão, para que se arrecade dinheiro para pagar os débitos dos credores, eu tenho que ter segurança de que eu vou pegar aquele maquinário, eu vou dar continuidade àquela empresa, sem que digam que eu sou sucessor da empresa que faliu. Tem que vir o bem desvinculado da sua origem, né? Fala-se exatamente na aquisição de propriedade originária, desvinculada do passado ali, porque se caracterizar a sucessão, ninguém vai comprar o bem que foi a leilão, né? Que foi a asta pública. Essa é um pouco mais chatinha, concessão de serviço público, substituição. A situação é a seguinte, existe uma atividade, um serviço que deveria ser feito pela administração pública, abre-se um processo aí licitatório até de concessão desse serviço e uma concessionária assume aquela função, aquele serviço que originalmente deveria ser prestado pelo Estado. Essa concessionária transfere para uma outra concessionária, se aqui isso seria possível, né, em uma determinada situação, ela transfere para uma outra concessionária aquilo que ela havia recebido de atribuição do ente público, digamos assim. E aí? Como é que fica a relação dessa concessionária que assumiu com os débitos daquela para quem ela terceirizou, digamos assim, o serviço? Verifica-se a sucessão quando o novo concessionário adquire não só as atribuições, mas também bens materiais do antecessor. Então, ok, vamos chamar assim, primeira concessionária e segunda concessionária. A primeira é a que recebeu a função diretamente do Estado, que deveria fazer, mas não vai estar fazendo, terceirizou.
Essa é a primeira concessionária. E aí ela passa a atividade para uma segunda concessionária. Esta segunda será considerada sucessora da primeira na seguinte hipótese: quando ela tiver adquirido não só a atribuição, o serviço em si, mas também bens materiais do antecessor. A hipótese está aqui referida na OJ 225 da SDI 1. Olha lá. Contrato de concessão de serviço público, responsabilidade trabalhista. Celebrado, deixa eu pegar tudo aqui, celebrado contrato de concessão de serviço público em que uma empresa, a primeira concessionária, outorga a outra, a segunda concessionária, no todo ou em parte, mediante arrendamento ou qualquer outra forma contratual, a título transitório, bens de sua propriedade, olha só, a primeira outorgou para a segunda bens de sua propriedade. Então, houve a transferência de bens, que é o requisito que acabou de ser referido ali em cima, para caracterizar a sucessão. Aí vem 2 itens. Em caso de rescisão do contrato de trabalho, após a entrada em vigor da concessão, já passou da primeira para a segunda e aí o contrato terminou. Após a entrada em vigor da concessão, a segunda concessionária, na condição de sucessora, responde pelos direitos decorrentes do contrato de trabalho todo. A sucessora responde por tudo. Então, a segunda concessionária responde, inclusive, pelo período em que a pessoa trabalhou aqui, e só aqui, não em benefício dela. Então, ela responde pelos direitos decorrentes do contrato de trabalho, sem prejuízo da responsabilidade subsidiária da primeira concessionária, essa daqui, esta pelos débitos trabalhistas contraídos até a concessão. Primeira passou para a segunda. A segunda é sucessora, responde por todos e por todo o período. A primeira vai responder subsidiariamente, se a segunda não tinha condição de pagar, subsidiariamente, ela vai responder a primeira pelos débitos contraídos até a concessão. Até a concessão. Até ela passar para a segunda. Aí não é pelo período todo, é só pelo período dela. Entende? Entendido isso? Muito bem. No tocante ao contrato de trabalho extinto antes da vigência da concessão, primeira, segunda concessionárias, trabalhou só para essa daqui. Aí tem uma orientação diferente do que nós vimos até agora. Se trabalhou só para a sucedida, a responsabilidade será exclusivamente da antecessora, exclusivamente da primeira concessionária. Isso aqui ficou diferente dos demais, né? Não transfere para a segunda concessionária obrigações de quem trabalhou exclusivamente para a primeira e que já tinha o contrato extinto no momento em que houve a concessão do serviço, do contrato. Outra situação específica para investigar, empregador doméstico. Empregador doméstico é a pessoa ou família. Vamos imaginar que a minha avó contratou uma doméstica e minha avó vem a falecer e eu continuo com a doméstica. Eu sucedi a minha avó no contrato de trabalho? Não. A morte desse empregador, que no caso aí vai ser pessoa física, né? Extingue o contrato. Se eu continuar com a pessoa, estou celebrando com ela um novo contrato, portanto, não se verifica sucessão no âmbito doméstico. Ok? Cartórios extrajudiciais, notariais e de registro. Aqui é uma situação interessante. Interessante e preocupante até para quem deseja fazer concurso, inclusive para cartório. Porque, olha só, o cartório ele é uma serventia que recebe, né, competência delegada do juiz da Justiça Estadual, né, para exercer as atividades próprias aí dos cartórios extrajudiciais, como registro civil, títulos de protestos e tudo mais. Os cartórios que a gente tem por aí.
Como que funciona a questão do cartório? Bom, desde 88 há uma previsão de que as vagas seriam direcionadas por concurso público. Porque antes, cartório passava de pai para filho, era como se fosse um negócio. E altamente lucrativo. Normalmente, a família dona do cartório da cidade é sempre uma família de boas condições financeiras, econômicas, né? Um bom status social. E os cartórios iam passando de pai para filho. Com a Constituição de 88, cada vez que uma serventia, como um cartório extrajudicial, ficava vaga, já não se fazia mais a transição para o filho, a sucessão por herança, e aquele cartório ia para concurso. E era mais uma vaga para ser preenchida pela via do concurso público. E aí você estuda, 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 estuda e passa num concurso público e assume um cartório. Parabéns! Você, a partir daí, vai ter que se tornar também um empregador. Porque os cartórios, eles não têm existência, eles não têm personalidade jurídica. O dono do cartório registra todo mundo na sua pessoa física. Ele se torna empregador de todo mundo, registra na carteira no seu nome próprio. E existem cartórios que são até deficitários. Olha que responsabilidade. Eu não me adequo muito com esse negócio, não, porque eu passo num concurso e ganho de presente dívida. E o pior é que pode ser, porque dependendo do cartório que eu pegar, se ele já traz dívidas do passado, com base no histórico dessa sucessão de pais para filhos, firmou-se jurisprudência de que quem assume um novo cartório responde pelos débitos do período do antecessor. Olha que absurdo isso, mesmo você tendo assumido por concurso público. Absurdo e preocupante. Porque aí, para você escolher um cartório, você vai ter que olhar o que aconteceu, quem é que estava lá, e mais. Criou-se até um hábito de que a pessoa que estava perdendo o cartório aumentava injustificavelmente o salário de todo mundo, sem um parâmetro razoável diante do momento econômico e tudo, só fazia isso porque sabia que o que viesse depois ia ter que pagar a conta. Olha que interessante. Então, cartório extrajudicial, ocorre a sucessão ou não? Minha resposta é não devia, mas ocorre, né? Mas eu quero crer que uma jurisprudência muito mais fundamentada no momento passado desses cartórios, né, de ser negócio de família. Eu acho que quanto mais se perceber que o cartório foi assumido em função da aprovação num concurso público, eles não tinham negócio nenhum com o antecessor para dizer que eu sou sucessor dele, né? Sucessor desse empregador. Então, a tendência, eu espero até, acho que seria mais justo que não se reconhecesse mais a sucessão nesse caso. Pois bem, e para finalizar, olha que interessante, eu fiz aqui, inspirado por uma OJ, Orientação Jurisprudencial, que é a 411, também da SDI 1 do TST. Essa OJ é legal porque ela mistura os dois institutos que nós acabamos de estudar. O que nós estudamos? Estudamos grupo econômico e estudamos sucessão de empregadores, de empresas. Grupo econômico para saber que, se configurado o grupo, existe responsabilidade solidária entre as empresas do grupo. Sucessão para entender que o sucessor responde pelos débitos do sucedido, dentre outras características. Agora, olha só, pegaram o grupo econômico e a sucessão, jogaram no liquidificador, bateu e fizeram uma misturança para trabalhar com a tese da OJ 411. E trata da seguinte situação: sucessão trabalhista, aquisição de uma empresa pertencente a um grupo econômico. Então, alguém comprou uma empresa, houve uma mudança na propriedade e ou na estrutura jurídica de uma empresa. Só que agora essa empresa que é a sucedida, que foi comprada, ela pertencia a um grupo econômico. Entendeu a situação? Legal. O que se perquire? O que se investiga? Se existe responsabilidade solidária do sucessor, daquele que comprou a empresa, por débitos de empresa do grupo não adquirida por ele. E aí já dá uma dica aqui de que inexiste essa responsabilidade. Eu vou ler o que diz a OJ e depois eu pretendo usar até um recurso que eu nunca usei aqui com vocês, que é tipo uma lousinha,
para não ficar com um papelzinho mostrando aqui, eu vou tentar usar. Peguei até aqui emprestado o mouse gamer do meu filho para poder fazer aqui uns movimentos mais precisos. Olha que bonitinho. Ó, muda de cor, cara. Olha que o negócio aqui. Ó, tá mudando de cor. Bom, o que diz a OJ para depois a gente entender direitinho a situação? Essa primeira leitura pode ficar um pouco complicada, um pouco não muito clara, mas depois a gente faz o raciocínio e volta para ler novamente. Diz a OJ: o sucessor não responde solidariamente por débitos trabalhistas de empresa não adquirida, integrante do mesmo grupo econômico da empresa sucedida, quando à época a empresa devedora direta era solvente ou idônea economicamente, ressalvada a hipótese de má-fé ou fraude na sucessão. Sucessor não responde pelo débito da empresa que não adquiriu, que é do grupo da empresa que ele adquiriu. Se na época a devedora direta, aquela que ele não adquiriu e que tem a dívida, era solvente ou idônea economicamente. Se houver má-fé ou fraude na sucessão, aí já se cogita dele responder. Quer ver? Vamos fazer um desenho aqui. Eu vou tirar o material de apoio da tela. Stop share. Aí eu vou entrar de novo com a minha lousinha. Olha que bonitinho, uma lousinha. Qual é a situação da OJ 411? Vamos supor um grupo econômico formado pelas empresas A, B, nossa, letrinha de analfabeto, né? C e D. Aqui eu tenho 4 empresas. A empresa A, a empresa B, a empresa C, a empresa D. Essas empresas formam um grupo econômico horizontal. Vejam que não tem a empresa mãe, elas atuam por coordenação. Se elas formam um grupo econômico, o que acontece aqui entre elas? A responde pelos débitos de B, C e D. B responde pelos débitos de A, C e D. C responde por A, B e D responde por C, B, A. Pelo fato delas responderem, também A tem direito de pegar empregado da B, da C e da D para trabalhar para ela, B pode pegar do A, do C e do D, e assim sucessivamente. Teoria do empregador único e da solidariedade dual, nós já estudamos. Então, aqui existe uma responsabilidade solidária entre essas empresas. Surge na cena, deixa eu ver aqui, vou ter que usar esse cantinho mesmo, que acho que eu não vou conseguir ampliar. Surge em cena a empresa X. Aqui está a empresa X. E X adquire A, tirando A do grupo. X compra A, e aí A deixa de existir, vira X, ou XA agora, quem sabe? Chá, quem sabe? E o grupo econômico, que era ABCD, permanece como grupo BCD. E a empresa A saiu desse grupo. O que a OJ X certamente é sucessor de A. A foi sucedido por X. Então, X certamente responde por todos os débitos de A. Isso pela teoria estudada aí da sucessão de empregadores. O que a OJ 411 está querendo saber é, por ter adquirido A, X tendo adquirido A, e sendo A integrante, ex-integrante de um grupo econômico, no patrimônio de A, ou nas obrigações de A, estavam incluídas as dívidas de B, C e D. Pela sucessão, essas dívidas vêm para X, ou seja, o sucessor X responde pelos débitos das empresas não sucedidas. Quem são as empresas não sucedidas? B, C e D. A sucedida é A, que foi quem adquiriu. O grupo econômico tinha outras empresas que ele não adquiriu e, portanto, essas não foram por ele sucedidas. Ou seja, a responsabilidade solidária vem no pacote ou não vem?
Resposta da OJ 411. Olha, quais são as empresas não sucedidas? B, C e D. Nós vamos ter que ver o seguinte, de quem é o débito? Ah, é do D. Será que o X responde pelo débito do D? Nós vamos ter que fazer a seguinte análise. Quando o X comprou A, D estava saudável financeiramente, economicamente? Tinha saúde financeira? Estava bem das pernas? Não tinha nenhum problema? Se quando o X comprou A, D era idônea, economicamente falando, financeiramente falando, sem nenhum problema. X não responde pelos débitos da D. X não recebe, né, de herança a responsabilidade solidária que era de A. Agora, se X, espertinho, olhou para o grupo ABCD e viu que estava todo mundo quebrando, todas as empresas falindo, B já não produzia mais nada, C estava fechando, D então estava aparecendo, né? Só faltava baixar a porta. Mas a A era uma empresa saudável. E aí X fala assim, o quê? Eu não vou comprar o grupo inteiro, para vocês terem um monte de empresa aí que já não está nem se dando conta mais. Eu vou pegar a parte boa do grupo aqui, ó, a parte saudável que é A, e eu compro e deixo o resto para lá. Se a saída de A do grupo, se a saída de A do grupo ABCD leva o grupo a quebrar, se A era a única parte saudável do grupo, a aquisição de A por X faz com que, né, não sendo as não sucedidas viáveis economicamente sem A, então X foi o responsável pela derrocada final do grupo. Aí ele responde pelas empresas não sucedidas, responde solidariamente, como se fosse A ainda pertencendo ao grupo. Será que ficou claro isso? Vamos voltar e ler a OJ 411 para ver se faz sentido? Ó, vou colocar aqui e vou voltar na OJ 411. Vamos agora dando nome aos bois. Você já tem o desenho aí com você, se é que você anotou no caderno e tudo mais. A gente vai dando nome aos bois, senão você faz essa anotação e depois você volta o vídeo para ver lá quem é quem. O sucessor, no meu caso lá, o sucessor é X. O sucessor X não responde solidariamente por débitos trabalhistas de empresa não adquirida. Essa não adquirida pode ser B, C ou D. Integrante do mesmo grupo econômico da empresa sucedida, A. Quando, à época, a empresa devedora direta, B, C ou D, era solvente ou idônea economicamente. E se ela não fosse solvente ou idônea economicamente? Aí X responde pelo débito mesmo de B, C e D, mesmo das não sucedidas. E também ressalvada a hipótese de má-fé ou fraude nessa sucessão. E comprar A como única parte saudável de um grupo econômico não deixa de ser uma fraude, não deixa de ser uma jogada, uma movimentação de má-fé, e deixa o grupo sem condições de permanecer em pé. E aí, sim, excepcionalmente, não é a regra, mas aí X, sucessor, responderia solidariamente pelo débito da empresa, do grupo da empresa sucedida, que ele não adquiriu. Então, a resposta sucessor responde pelo débito de empresa não adquirida pertencente ao grupo econômico da sucedida? Resposta, depende. Depende do quê? Se a empresa devedora direta estava bem financeiramente, ele não responde. Mas se não tinha condições de se manter em pé sem a presença daquela empresa que ele adquiriu, não era solvente, não era idônea economicamente, ou se houve má-fé ou fraude, aí ele passa a responder. Ufa! Nossa, passou rápido essa aula. Será que é porque eu estou falando baixinho? O povo aqui em casa já está dormindo? Enfim, concentrei aqui e até que passou bem rápido. E terminamos o estudo de empregador. Que beleza! Aí eu vou compartilhar com vocês daqui a pouco também o vídeo dos direitos humanos e o nosso conteúdo dessa semana está completo. E aí nós vamos voltar a falar só na semana que vem com um novo tema para vocês.
estopando o compartilhamento e desejando bons estudos para vocês. Até a próxima. Beijos. Tchau, tchau.